Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu sou Rafael Pavlino, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai continuar nossa série analisando as habilidades de artes visuais da BNCC. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte de educação e de arte de educação, uma linguagem bem clara, bem objetiva. E se você está perdido, chegou agora ou não estava acompanhando na semana passada, eu comecei a fazer uma série de vídeos que eu vou analisar as habilidades da BNCC para artes visuais. Lembrando que é a minha área e por isso eu sempre vou falar do meu lugar a partir da minha visão de artes visuais e também no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre as artes integradas. Na semana passada eu já expliquei o que é habilidade, o que é o código alfanumérico, como funcionam as habilidades, então hoje a gente já vai direto para a habilidade como um todo. Eu só quero reforçar uma coisa que eu falei de uma forma um pouco mais superficial na semana passada, que é a habilidade ela vai ser desenvolvida do primeiro ao quinto ano e por isso não adianta a gente achar que trabalhar a habilidade lá no primeiro bimestre, no primeiro ano, no começo do primeiro ano com a criança, a gente nunca mais vai precisar fazer essa habilidade. A habilidade ela tem que ser desenvolvida ao longo da jornada escolar da criança, do primeiro ao quinto ano. Então a criança vai ver uma habilidade no primeiro, ela vai ver no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ao longo do ano. Então não é fazer uma aula uma vez no ano e a criança vai saber aquela habilidade ali. Vou dar o exemplo da habilidade 02, que foi a que a gente terminou o vídeo da semana passada, onde eu falei que a criança precisa reconhecer os elementos constitutivos das artes visuais. Ponto, linha, forma, cor, etc. Quando a gente olha para essa habilidade, a criança vai fazer isso uma vez, mas ela vai precisar retomar isso o tempo todo, para ela entender o que é linha, o que é textura, o que é volume. A gente vai fazer isso constantemente com a criança, para que ela aprenda e também para que ela saiba isso internalizado dentro dela. Ela tem que decorar esse conteúdo, ela tem que saber de cor e salteado num formato de compreensão e não de um decoreba qualquer. Ela tem que compreender esse contexto. Então, quando a gente falar dos elementos constitutivos, por exemplo, eles vão aparecer várias vezes lá para a criança, assim como as outras habilidades. Então, a gente não trabalha uma vez, eu não vou desenvolver aquela. Diferente de quando a gente tinha os objetivos no nosso planejamento. Quando a gente fazia o plano de aula, você colocava lá que a criança ia aprender a usar a tinta guache. Era uma vez, a criança aprendia. Obviamente não funcionava muito bem dessa forma, mas é um exemplo. Para a gente pensar que a habilidade, a gente vai fazer isso no começo, vai fazer no meio do ano, vai fazer no final do ano. Essa mesma habilidade ela pode ser repetida várias vezes em várias semanas, ou ela pode ser repetida lá no comecinho do ano, depois lá no final do ano, ou ela pode nem aparecer no primeiro ano, mas aparecer no segundo e terceiro. Então, quando a gente faz o nosso planejamento, a gente vai pensar de que forma essa habilidade vai ser trabalhada ao longo do tempo. Inclusive, a gente vai pensar nisso na hora de fazer planejamento e também quando a gente tem livros didáticos. Se você usa um livro didático aí no seu município, de um sistema de ensino, ou do Estado, ou do PNLD, do Programa de Livro Didático, se você usa algum material didático, você já sabe disso, o próprio material didático vai te dizer qual é a habilidade que a criança está desenvolvendo. Por isso, o teu planejamento, quando você tem um material didático, é mais fácil, porque você vai partir desse lugar para fazer. Não tem um material didático, tem que planejar minha aula do zero. Então, vai lá na matriz curricular do seu município, do seu estado, veja quais são os conteúdos que têm que ser trabalhados, e a partir do conteúdo você vai ver quais as habilidades você consegue linkar com aqueles conteúdos. Lembrando que eu falei semana passada, a BNCC não traz conteúdos de arte, ela traz habilidades, ela traz competências, ela traz as linguagens, unidade temática, objeto do conhecimento, mas ela não traz o conteúdo. Rafael, aonde que diz lá na BNCC que eu preciso trabalhar arte moderna? Não vai aparecer de uma forma descrita que você vai trabalhar arte moderna. Vai aparecer a habilidade e aí você vai fazer o link do conteúdo com a habilidade. Mas lembrando, eu vou fazer um vídeo sobre planejamento em breve, então fica tranquilo. Então vamos para a habilidade. Eu parei na 02 na semana passada, então hoje a gente vai falar sobre a EF15AR03. Reconhecer e analisar a influência das distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. Vamos para o comentário da BNCC. Lembrando que eu falei semana passada, a própria BNCC coloca uma caixinha de comentário para cada uma das habilidades. Deixei na descrição desse vídeo o link para vocês acharem essa caixinha. Então tá lá. Reconhecer e analisar nessa habilidade inclui identificar, investigar, refletir em artes visuais a partir das características das manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades. A habilidade inclui não somente o reconhecimento desses elementos, como também a análise da influência de diferentes matrizes estéticas e culturais nessas manifestações.
Ou seja, a investigação sobre as origens e influências dos elementos identificados, como, por exemplo, como está presente a matriz africana, indígena ou europeia nas festas populares locais? O desenvolvimento dessa habilidade contribui para o aluno perceber a diversidade cultural na formação brasileira presente na identidade cultural local, regional e nacional. Isso também é uma coisa que eu estou cansado de falar aqui no canal, que é sobre a importância da gente trabalhar a cultura da criança a partir do micro, a partir do lugar que ela reside e expandindo para que ela conheça a cultura da cidade que ela está inserida, depois a cultura do estado que ela está inserida, depois a cultura da região que ela está inserida, depois a cultura nacional para chegar no nível do continente e depois do mundo. Para que a gente vai trabalhar essas diferentes matrizes com a criança? Primeiro, para desenvolver o respeito a diferentes culturas. A gente sabe que nós temos um país que é muito preconceituoso quando se refere à cultura do outro. Quando a gente coloca do outro, a gente já está falando que é avessa à nossa, que é diferente à nossa. Então, quando a gente trabalha essas diferentes matrizes estéticas, culturais, a gente está falando para a criança que cada local parte de um lugar diferente. E também nessa mesma habilidade, ela vai falar sobre esse mesclar das culturas e como as culturas elas vão se intercalando, vão se reconstruindo, se juntando e se ressignificando. Eu tenho um curso que eu tenho trabalhado ultimamente, as festas dos bois no Brasil. E aí eu falo sobre o boi bamão, bumba meu boi bumbá, daí eu vou falar sobre bernunça, daí eu falo sobre diferentes festas de boi e como essas festas do boi, elas têm uma mesma história por trás, mas elas vão se ressignificando e reconstruindo de formas diferentes, inclusive pelo lugar que elas estão inseridas. Então, quando eu tenho uma festa do boi no sul, Paraná e Santa Catarina, o boi mamão, e eu vou falar do norte ou do nordeste, a forma como as pessoas, a alimentação, a festividade, a forma como as pessoas vão se vestir na festa vai ser diferente. Ele parte do mesmo lugar para pensar na festa, que é o boi, o festejo do boi, mas a forma como o lugar organiza a sua festa vai ser diferente. Então a gente está falando de uma mesma festa com contextos e matrizes culturais que partem do mesmo lugar, mas são diferentes. E quando a gente fala da questão indígena e africana, isso também é uma coisa que é recorrente aqui no canal. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre educação antirracista, trazendo leituras para vocês, que é bem importante. Não dá para deixar só lá pro dia 20 de novembro para falar da cultura negra e não dá para deixar lá em abril para a gente falar da cultura indígena. É o ano inteiro. Inclusive, quando a gente está falando de matriz estética, se eu estou falando aqui da cultura indígena, eu posso falar sobre alimentação, eu posso falar sobre pintura corporal, eu posso falar sobre rituais de passagem, eu posso falar sobre a visão de vida e morte dos indígenas, eu posso falar sobre as diferentes organizações das aldeias, eu posso falar sobre as diferentes posições sociais que os indígenas têm dentro da aldeia, como o cacique, o pajé, a organização social dentro dessa aldeia. Eu posso falar sobre os tipos de tempero, os tipos de frutas e os tipos de elementos naturais que a gente tira as tintas naturais para fazer a pintura. Posso falar do urucum, do genipapo. Eu posso falar sobre os adornos, né? A gente pode falar sobre pulseiras, brincos, pedras. A gente pode falar de diferentes elementos. Então, quando eu estou falando sobre reconhecer as matrizes estéticas, é analisar profundamente quais são as diferentes culturas e como que elas vão interferir no nosso dia a dia. Quando a gente fala em body art, estou falando em arte contemporânea. Eu vou trazer... vamos falar de arte conceitual aqui, vamos falar de performance. Eu trago a Marina Abramovic, que até esteve no Brasil esses tempos atrás. A Marina Abramovic, o que ela faz? Ela faz performance com o corpo dela. Ela está o tempo todo usando o seu corpo como objeto artístico. Quando a arte indígena faz isso, quando os indígenas fazem o ritual da dança, quando os indígenas trazem esse contexto da dança para dentro das suas apresentações, até a pintura corporal, eles também estão fazendo uma espécie de body art, de uma performance com o seu corpo. Então a gente está fazendo essas relações de referências de matrizes. São matrizes totalmente diferentes, mas que no seu cerne, no seu contexto, partem de lugares diferentes, mas chegam a um mesmo resultado estético, vamos dizer assim. Então, quando eu estou falando sobre reconhecer e analisar, eu vou falar quais são os diferentes tipos de matrizes estéticas que existem, como que a cultura indígena influencia na forma como eu vou ver o mundo, como que a matriz estética indígena faz referência aos adornos que eu uso hoje em dia, como que a festa do boi traz referências de cores das culturas africanas. Se eu penso na festa de São João, se eu penso nas festas folclóricas. Moro em Curitiba a gente tem muitos grupos folclóricos, desde o grupo folclórico
italiano, holandês, polonês, ucraniano. Então, como que essas diferentes culturas, essas diferentes matrizes estéticas interferem na minha percepção de mundo, nas festas populares brasileiras, como que a cultura de outros lugares ajuda a construir o repertório para falar de festas populares aqui no Brasil hoje em dia. Então, falar de matriz estética é isso, trazer esses repertórios para a criança, trazer a festa que foi criada a partir de diferentes elementos. Quando a gente fala em religião, a própria religião, ela é uma construção de vários elementos de vários lugares do mundo que foram se juntando, se ressignificando para chegar a um resultado estético. Então, dá pra gente trazer artistas para falar disso, dá para trazer religião, dá para trazer cultura africana, e sempre pensando a partir de exemplos de culturas que são diferentes à criança. Por que é importante isso aqui? Por que a gente vai falar tanto da matriz estética? Existe no Brasil um preconceito muito grande, principalmente quando a gente está falando da matriz africana, né? Da religiosidade, das festas, do som, da alimentação, existe muito preconceito. E normalmente esse preconceito ele está intimamente ligado com desconhecimento. Quando alguém fala das religiões de matriz africana, vai falar da macumba, do umbanda, do candomblé, que fala de uma forma pejorativa, normalmente essa fala pejorativa dessas coisas está relacionada diretamente ao desconhecimento sobre aquele conteúdo. Trabalhar isso com as crianças, falar de matriz estética e cultural com a criança, é para desconstruir esse estereótipo e trazer um repertório diferente daquilo que a criança teria no senso comum. E aí nós temos aonde o pepino da escola. Porque se você é um professor de arte, mas você tem preconceitos, você é cheio de estereótipo, você não conhece, provavelmente você vai levar uma visão equivocada para os seus alunos. Então o professor de arte tem obrigação moral e ética da sua função social enquanto professor de arte, de conhecer diferentes culturas, diferentes matrizes estéticas, trazer literaturas diferentes e trazer artistas que fujam, né? No exemplo da aula passada eu falei sobre Heitor dos Prazeres, falei do Emanuel Araújo, são dois artistas negros, por exemplo, que falam sobre temáticas negras. A gente pode trazer a Rubem Valentim, que vai falar sobre as matrizes estéticas da religião, né, quando ele faz as obras dele, que é um artista que sempre aparece nos concursos. Então esse exemplo, ele mostra pra gente o quanto de repertório eu tenho. Eu achei muito engraçado, esses dias eu tava lendo os comentários aqui do YouTube, e tem coisas que eu falo assim, gente, isso aqui todo professor tem que saber. Daí vem um comentário assim, meu Deus, eu não sabia disso. Tá tudo bem, porque a nossa área é bastante ampla, bastante grande, e a gente precisa sempre estar aumentando o nosso repertório. Mas, se eu não conheço, ouvi o Rafael falando lá no vídeo, não fui atrás, ignorei, falei, mas é que eu conheço outras coisas, aí nós temos um problema. Porque você não conhecer, porque você nunca foi apresentado, não é justificativa, mas pelo menos é uma resposta. Agora, você foi apresentado, não buscou, não soube, não conheceu, não foi buscar mais informações sobre o conteúdo, aí nós temos um problema. Então, para a gente partir de algum lugar, a gente precisa ter esse referencial sempre na ponta da língua. A gente tem que saber do que se trata para poder aprofundar esse conhecimento. Beleza? Então essa aqui a gente está falando da habilidade 03, a gente vai trazer diferentes exemplos, vai trazer diferentes referências, e lembrando que nós temos duas leis, a 10.689 e a 11.645, uma de 2003 e uma de 2008, que tratam exclusivamente sobre a cultura africana, afro-brasileira e cultura indígena para todos os componentes curriculares. Para a arte também, mas para todos os outros. Então, quando eu vou falar de matriz estética, eu preciso falar de todas as matrizes estéticas, desde a ucraniana, desde a oriental, a ocidental, a austríaca, a europeia, a brasileira. Então, quanto mais matrizes estéticas eu trouxer para essas crianças, melhor vai ser o repertório dessa criança e mais longe do senso comum ela vai estar. Vamos para a habilidade 04? A habilidade 04, ela diz referência ao objeto do conhecimento da materialidade, e ela diz assim: experimentar diferentes formas de expressão artística, desenho, pintura, colagem, quadrinho, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, etc., fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. E nós temos uma polêmica, já vou falar sobre ela. Deixa eu abrir aqui, vamos ler esse aqui. Então ela diz assim: o comentário da habilidade. O objetivo dessa habilidade demanda impulsionar uma atitude criadora e consciência do fazer artístico por parte do aluno. Isso exige prática de fazer escolhas e de investigação e manipulação da matéria, materiais ou meio, levantando e testando hipóteses, fazendo e refazendo para transformar a matéria trabalhada,
A habilidade está relacionada à ação de dar concretude a uma obra, seja ela visual, audiovisual, gráfica, tecnológica ou digital. Na experimentação é possível fazer uso de diferentes dois pontos. Aí ele vai trazer algumas coisas que a gente pode trabalhar com os alunos. Matérias, materiais ou meios, como tinta, argila, sacola, sucata, material natural, folha, pedra, etc. Diferentes suportes. Então a gente pode falar da base onde a obra é feita, por exemplo, uma tela, um quadro, um papel, um espaço na sala de aula, o pátio da escola, um jardim, um espaço na rua, uma construção de uma instalação, numa escadaria, alguma coisa da escola assim. Trades a gente pode falar das ferramentas, então a gente pode falar do pincel, do lápis, computador, máquina fotográfica, pinça, martelo, etc. No quarto a gente pode falar dos procedimentos, modo de articular a matéria na criação. Então a gente vai falar de pintura, colagem, escultura, dobradura, é fazer a relação entre a produção e a matéria. Eu já falo mais sobre isso. Nessa habilidade é importante que a matéria, suporte, ferramenta e procedimento sejam sustentáveis, ou seja, reduzam resíduos. Nas novas formas de expressão está presente a materialidade convencional e não convencional, além da imaterialidade, termo que é usado aqui como tudo aquilo que não é possível tocar fisicamente, que não desgasta com o tempo, que pode ser reduzido, reproduzido infinitamente e está salvo em arquivos digitais ou virtuais, como quando se trabalha com fotografia digital, por exemplo, uma máquina fotográfica ou com celular, um audiovisual, um vídeo, arte computacional, etc. Então vamos lá, muitas informações aqui. A habilidade por si só ela é bem simples. Experimentar diferentes formas de expressão artística. O que são as formas de expressão artística? Ele está falando de diferentes formatos, diferentes procedimentos, diferentes elementos e linguagens e técnicas. Aí vem a questão que os professores querem me matar quando eu falo sobre esse tipo de coisa. Falo, gente, tem que oportunizar para a criança trabalhar com diferentes materiais. Trabalhar com tinta, tem que trabalhar com argila, tem que trabalhar com colagem, tem que levar papel para a criança recordar, tem que dar material, tem que dar possibilidade para a criança. Aí o professor fala, Rafael, eu tenho 50 minutos de aula. Se eu for trabalhar com tinta, não dá tempo nem de chegar e abrir os potinhos de tinta, porque já acabou a aula. Então, é muito difícil trabalhar com diferentes linguagens, diferentes suportes. Minha recomendação, faça no limite do que você consegue. Porém, não use a justificativa sempre de, mas não dá tempo, eu não vou fazer. Porque existem professores, inclusive que me seguem lá no Instagram, que eu vivo postando as coisas que eles fazem, que tem os mesmos 50 minutos, que tem a mesma correria do dia a dia, que também tem trocentas turmas, que conseguem fazer algumas coisas. Não estou dizendo que todo mundo vai conseguir, não estou dizendo que tem que fazer do jeito que o outro faz, mas tentar ver o que o outro está fazendo que está dando certo para você fazer na tua prática. Eu já dei vários exemplos das minhas práticas aqui, que funcionam e que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Então vamos lá. Tá falando sobre experimentação. Primeira coisa que eu sempre falo, que é o sonho do professor, é que exista um espaço na escola que seja específico um espaço de arte, uma sala de arte, um espaço de produção artística. Não tem. Na minha escola não tem. Isso vai dificultar um pouco o trabalho com diferentes materiais. Se você tem a sala de arte, vai te ajudar. Então, quando você vai fazer pintura, quando vai fazer escultura com argila ou com massinha, tem que ter espaço para a criança colocar para secar, tem que ter espaço para a criança pendurar. Se vai fazer um varal lá, uma literatura de cordel, tem que ter um barbante para a criança pendurar as esculturas, as xilogravuras que elas fizeram. Se a gente está falando de pintar com tinta guache, tem que ter uma prateleira para deixar os desenhos lá para cima para secar. Então, ter o espaço para isso é fundamental e é primordial. Não tem, o que eu vou fazer? Você vai pensando quais as adaptações possíveis dentro da tua escola, dentro da tua realidade. Falei na semana passada e eu reforço isso, nós estamos em tramitação com a lei 5.983, 5983, se eu não me engano, de 2023, proposta por um deputado, falando sobre a obrigatoriedade do ensino da arte em todos os anos do ensino fundamental, do 1º ao 9º, 2 aulas de arte por semana. Já ter 2 aulas de arte já vai ajudar bastante, já vai ter mais tempo de produção. Se a gente tiver essa aprovação desse lugar da escola, da sala de aula de arte, já vai facilitar bastante, serão 2 aulas por semana, e a lei também diz que o professor de arte ele precisa de um espaço específico para trabalhar arte com as crianças. O que é o espaço específico? É a sala de arte, com prateleira, com pia, com balcão, para que a gente consiga utilizar um espaço adequado para fazer os nossos trabalhos. Isso vai ajudar em muito quando a gente estiver pensando em trabalhar as expressões artísticas como pintura, desenho, escultura, performance.
mas a gente pode usar os espaços alternativos da escola para pensar nessas práticas. Vamos lembrar que o ideal, o sonho de todo professor de arte é ter um espaço, é ter uma sala com pia, com varal, com prateleira, com balcão, um armário com tinta. Tem escola que tem material, tem escola que não tem escola que tem sala de arte, tem escola que não tem. Então a primeira coisa, puxa para a tua realidade e pensa, o que eu consigo fazer dentro do que eu tenho agora? Primeira coisa é lembrar que cada lugar é um lugar. Então vai ter professor aqui nos comentários falando, nossa, eu não tenho nem lápis de cor na escola, nem, nossa, eu entro, 35 minutos de aula, é corrido, não tem nem lápis de cor. Daí vai ter professor que vai falar, eu tô tendo numa escola lá que tem 3 aulas de arte por semana, tenho todo o material que eu posso. Isso faz parte da realidade do Brasil, gente, essa diferença entre uma escola e outra, um município e outro. Tá tudo certo. Então, dentro da tua realidade, o que você consegue oferecer para a criança dela experimentar essas diferentes formas de linguagens artísticas? E aí, aqui tem uma questão que é bem fundamental e que eu tenho discutido bastante, que é essa questão da produção de diferentes materiais pensando na sustentabilidade. Já vi muito professor fazendo trabalho com os alunos, isso é uma coisa muito louca, que vai trabalhar, sei lá, vai falar de arte contemporânea, traz Vicky Muniz, aquele artista que usa o lixo, né, os resíduos para trabalhar com os alunos. E aí ele pede para as crianças trazerem caixinha de leite, ele pede para trazer isopor, caixa de ovo e não sei o que para fazer uma instalação, para fazer uma obra de arte, como o Vicky Muniz faz. O Vicky Muniz usa diferentes resíduos para fazer isso. Inclusive, ele tem até aquele projeto que ele faz no lixão de Gramacho, onde ele coloca as obras dele, ele faz as obras dele sempre pensando nessa questão da coleta e da reciclagem dos materiais, faz tudo aquilo. Aí o professor faz com os alunos. O professor fala sobre consciência ambiental, faz o trabalho com a caixinha do leite, com o isopor, tananã, tananã, tananã. Chega no final do ano, o professor enfia tudo aquilo num saco de lixo e joga fora. A gente tem que pensar se a gente está dando primeiro a destinação correta para os trabalhos. E qual é a diferença de eu pegar uma garrafa PET que estava indo para reciclagem, ia chegar lá no barracão e ia ser reciclado, para eu tirar, para eu fazer um carrinho com o meu aluno, para depois falar sobre consciência ambiental. Tirar esse material do caminho que estava indo para a reciclagem, para fazer uma outra coisa aqui com um aluno de sala de aula, para no final do ano a gente não saber se aquilo vai para o lixo, vai ter a destinação correta, será que faz sentido? Então a gente tem que ter essa consciência ambiental nesse lugar, que será que o que eu estou fazendo com os meus alunos, esse processo de tirar o material para produzir um trabalho artístico, está realmente sendo efetivo para isso, ou eu só estou demorando, prolongando mais o processo até chegar lá no resultado da onde tem que ser reciclado, onde vai chegar no resultado final. Por isso ele vai falar sobre essa importância de a gente pensar nos processos digitais atualmente. Então, se a gente tem o desenho, a gente pode ter o desenho digital. Se a gente tem fotografia, a gente pode ter a fotografia digital. Se a gente está fazendo uma pintura, qual você acredita que é a durabilidade dessa pintura? De que forma que a gente pode conservar essa pintura para que ela dure mais e ela não dure só aquela atividade de arte e depois ela seja descartada e vá para o lixo? No final do ano, o professor de arte, que tem sala de arte, ele precisa fazer uma limpa na sala de arte e ele vê quantas coisas ele está jogando fora. Então não adianta tirar de um lugar para reaproveitar em sala e depois ele ir para o lixo da mesma forma. De que forma que eu posso reaproveitar esses materiais para que eles possam ser reutilizados várias vezes ou para que eles tenham uma durabilidade maior, para que isso gere uma consciência realmente ambiental, realmente ecológica e não seja uma falsa ecologia, né? Uma falsa sensação de durabilidade, uma falsa sensação de reciclagem. Então, essa matriz aqui, essa materialidade, vai trabalhar justamente com o conceito do que é material, do que é material, do que é imaterial. A gente pode entrar nesse contexto com as crianças, né? Quando a gente tem uma performance, por exemplo, como que a gente guarda essa performance? De que forma essa performance vai ficar eterna? Porque ela é uma técnica que é efêmera, ela vai durar o tempo que ela vai existir o tempo que ela dura, depois ela deixa de existir. Qual é o tipo de registro que eu posso fazer para isso ficar guardado? Então a gente vai trabalhar esse conceito com as crianças, sempre tomando esse cuidado, né, para não ficar exagerando lá, ficar colocando um monte de técnica, um monte de material, ficar desperdiçando um monte de material para não produzir nenhuma consciência na criança. E aí lembrar, que eu já falei isso nas outras habilidades, o processo artístico é consciente, ele não é espiritual, ele não é mágico, a criança tem que estar consciente da produção do que ela está fazendo ali. Então ele vai falar sobre isso, vai falar sobre as novas formas de expressão, pensando nessas novas tecnologias, a fotografia, a performance, a body art, a instalação. Como que a gente está levando isso para a sala de aula? Será que a gente está falando sobre essas linguagens novas? Ah, mas na minha escola não tem máquina fotográfica, não tem computador, não tem tablet, não tem nada. Como é que eu vou fazer? Já fiz um vídeo aqui no canal falando como trabalhar fotografia sem máquina fotográfica, mas
Se a gente for pensar na realidade do Brasil hoje, tá cada vez mais difícil achar uma escola que não tenha os recursos mínimos, como, por exemplo, um celular para fazer fotografia. Então, pensa nessas técnicas e como que essas técnicas podem te dar suporte para desenvolver essa habilidade. E aí, mais uma vez, lembrando que eu já falei no outro vídeo, a gente tem essa habilidade do primeiro ao quinto, ou seja, de que forma que eu vou fazer isso lá no primeiro ano e de que forma que eu vou fazer isso no quinto. Quais os tipos de linguagem eu posso trabalhar no primeiro, que eu não posso trabalhar no primeiro, que eu vou ter que trabalhar lá no terceiro. Então, fazer essa linha de raciocínio e pensar quais as técnicas. E aí, não, eu não tenho como, não tem como falar de pintura, não tem como fazer pintura, não tem pincel, não tem tinta, não tem tanque, não tem espaço, não dá. Então, de que forma você está levando para os teus alunos diferentes artistas que trabalham com diferentes técnicas? Se não der para fazer, você pelo menos precisa mostrar para o aluno que exista. Lembrando que a habilidade aqui está falando sobre experimentar. A criança tem que colocar a mão na massa. Não tem a menor possibilidade, Rafael, de fazer essa experimentação. Então tá, de que forma que você está levando o repertório para o teu aluno para ele entender quais são os tipos de experimentações que ele poderia fazer, quais os tipos de linguagens artísticas que poderiam estar presentes na prática dele para ele entender as diferenças entre os artistas e entre as técnicas. Vamos para a habilidade 05, então, artes visuais. A unidade temática é artes visuais e o objeto do conhecimento é o processo de criação. O que diz na habilidade F15AR05? Minuto para água. Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Essa habilidade é simples e complexa ao mesmo tempo. Vamos ver qual que é o comentário, qual é a sugestão que ela traz para a gente. Experimentar nessa habilidade supõe investigar, testar, fazer, refazer e escolher recursos e espaços para a produção de artes visuais, potencializando o processo de criação dentro e fora da escola. A habilidade supõe que, em trabalhos coletivos e colaborativos, o aluno possa aprender a dialogar sobre o processo de criação e negociar e justificar as suas escolhas. O desafio para o aluno é desfrutar de novas percepções, elaborar novas formas de proposições estéticas e ser protagonista em sua singularidade, inclusive ao trabalhar no coletivo, quando deve assumir uma atitude de colaboração, ou seja, de fazer junto. Então essa habilidade aqui, como eu falei, ela é mais fácil e mais complexa ao mesmo tempo. Porque experimentar de forma individual, coletiva e colaborativo é você dar a oportunidade para a criança fazer trabalhos artísticos e estéticos sozinha, com o colega ou com a turma toda. De forma coletiva ou colaborativa, eu vou falar sobre a diferença dessas duas. Isso, a princípio, parece fácil. Porém, vamos entrar aqui na questão de falar sobre colaboratividade e coletividade. No meu trabalho eu falo bastante sobre isso quando eu estou com a formação com os professores. Muitas vezes, quando se dá um trabalho em grupo para as crianças fazerem, principalmente lá nos anos finais, o que acontece? Cada um faz a sua parte e depois junta tudo, né? Cada um pesquisa um pedaço, apresenta e junta tudo num trabalho escrito. Isso não é um trabalho coletivo nem colaborativo. Isso é uma colcha de retalho, isso é um quebra-cabeça, isso é um amontoado de informações. Se eu estou falando no processo criativo, colaborativo e coletivo, eu estou falando na capacidade da criança dialogar com os seus pares e construírem juntos, partirem do zero e construírem todos juntos uma mesma temática, uma mesma obra, um objeto resultado estético. Por isso, para falar desse processo artístico, a gente precisa fazer com que a criança ela compreenda qual é o momento dela falar e qual é o momento dela ouvir. Como funciona esse processo estético? De que forma essa coletividade consegue produzir um único objeto estético? E aí a gente pode trazer, para falar sobre isso, os próprios artistas e os próprios grupos coletivos de artistas. A gente tem vários coletivos de artistas, né? Quando a gente vai aos museus, por exemplo, você vai lá olhar a plaquinha da obra de arte, está escrito lá, coletivo tal. Então existem vários artistas, não lembro nenhum exemplo de cabeça aqui, mas vamos, sei lá, pegar o Fluxus, que é aquele grupo de artistas que produzia junto. Cada um produzia a sua obra e depois juntava essas obras numa exposição, e tem obras que eram feitas de forma coletiva, então mais de um artista se juntava para fazer isso. Nessa habilidade, a gente vai trabalhar isso com a criança. Então, qual é a capacidade da criança criar, qual é a capacidade dela colocar em prática o repertório, qual é a forma que ela consegue colocar em prática as produções artísticas dela a partir da materialidade que ela tem, e como essas produções dialogam com a produção dos colegas.
E aí ele vai falar sobre trabalhar nos espaços diferentes da escola e da comunidade. O que significa isso? Eu consigo ir lá na praça, do município, porque tem uma escultura, a gente consegue fazer uma instalação na praça. Eu consigo ir na Secretaria de Educação, tem um espaço lá, um corredor, a gente consegue fazer um trabalho lá. Consigo sair de sala com os meus alunos, eu não consigo sair da escola, mas eu consigo sair da sala. Então, o que eu consigo fazer no corredor? Não, aqui a minha escola é tranquila, o município é bacana, tem espaço, eu posso ir em qualquer lugar. Então, eu vou ao museu, eu vou ao cinema. De que forma que eu vou apresentar diferentes lugares da sociedade para essas crianças? E de que forma que eu vou trabalhar esses resultados coletivos e colaborativos nesses espaços diferentes? E aí ele vai falar para que o aluno possa dialogar sobre a sua criação e sua produção. De novo, reforço o que eu falei agora há pouco, que muitas vezes o professor de arte e muitas pessoas na sociedade acham que o processo artístico é meio divino, meio espiritual, que você vai lá e se expressa, que é expressividade. Não, o processo artístico é busca, é conhecimento, é usar técnica, é fazer leitura, é compreender de que forma que a tua produção dialoga com a produção de outras pessoas. Então é um processo complexo, cheio de variantes, cheio de variações. Então não é simplesmente você tá lá produzindo de olho fechado e tá baixando alguma coisa que está produzindo. Existem os artistas que usam o acaso para produzir as suas obras, como é o caso, por exemplo, do Jackson Pollock, que ele vai lá jogando a tinta e aonde a tinta cai, a obra fica. Mas mesmo o Jackson Pollock tem uma pesquisa da sua produção, tem uma pesquisa da sua técnica. Então ele não faz de forma aleatória, ele precisa pensar, ele precisa refletir sobre aquilo. Então essa reflexão é que vai gerar esse diálogo, vai conseguir fazer com que a criança explique a sua produção. Quando você chega para um artista plástico, um artista, um pintor, alguém que não consegue falar sobre a sua própria produção, significa que a sua pesquisa, ela de alguma forma, ela está descolada desse processo artístico. E não, a gente precisa que a pessoa que está produzindo o seu trabalho artístico seja capaz de falar sobre ele mesmo que de uma forma que não seja muito erudita, mesmo que a pessoa não tenha um conhecimento muito rebuscado sobre arte, ela precisa pelo menos falar sobre a produção dela. Se ela não consegue nem falar sobre a produção dela, como é que alguém vai ter a capacidade de compreender o que aquele artista está fazendo ou o que aquela obra está falando para a sociedade? Então o artista tem que ter essa consciência, quem está fazendo tem que ter essa consciência, assim como o coletivo que está em volta tem que entender essa consciência do que aquela pessoa estava querendo dizer. Por isso, a habilidade 5, ela vai falar sobre experimentar, sobre esse processo artístico, e a gente vai falar sobre a capacidade desse criar, desse pensar nessa produção artística, e como que isso vai dialogar com o que os outros alunos estão fazendo. Vamos pensar em exemplos. Vamos fazer uma instalação. Cada aluno tem que pegar um objeto artístico, cada um tem que pegar um objeto seu, pessoal, da sua casa, que tenha referência com algum momento da sua infância. Então, um vai trazer uma coberta, outro vai trazer uma mamadeira, um vai trazer um controle de videogame, o outro vai trazer um fone de ouvido, o outro vai trazer um brinquedo, cada um vai trazer uma coisa. E a gente está fazendo uma instalação sobre infâncias, sobre infância sonora, sobre momentos lúdicos da infância, sobre memórias. A gente está fazendo uma instalação sobre memória, por exemplo. E aí, a gente vai produzir no corredor, com fio de nylon pendurado, esses objetos. Aí, no final, a gente vai sentar em uma roda, em volta desses objetos embaixo, e cada um vai falar sobre o seu objeto, por que escolheu, qual é a referência, o que aquele objeto tem a ver com a sua vida, quais são os sentimentos que aquele objeto carregam, de que forma que aquele objeto faz referência com algum momento que você passou na tua vida. Então, as crianças estão usando o momento ali, a sua verbalização, para explicar o contexto que está inserido, a sua instalação. E isso é o que a habilidade está pedindo aqui para gente, para que a criança seja capaz de falar sobre o trabalho dela, tanto de forma individual, quanto de forma coletiva e colaborativa. Então a criança precisa falar sobre a produção dela, depois ela precisa falar sobre essa instalação como um todo. Lembrando que eu estou usando um exemplo aqui, a gente pode ir muito além, dá para falar de muitas outras coisas. Então esse processo do processo da habilidade 5, ela vai entrar no processo de criação, porque tem a ver lá com os 3 eixos da Ana May, o contexto, a apreciação e o fazer, ela vai entrar nesse fazer. Mas lembrando que não existe fazer artístico sem leitura de imagem e sem contextualização. A criança vai explicar o processo de criação e o resultado estético da obra dela a partir do contexto que você ensinou para ela. Quando você ensinou o que é o contexto, quando você trabalhou a contextualização, ela vai adquirir repertório e acervo para poder defender com argumentos palpáveis aquele trabalho que ela fez, aquela produção da criança. Então o processo de criação tem a ver com isso. E aí o desafio é que a criança consiga aprender a fazer junto.
a gente tem uma sociedade que tem muita dificuldade, os adultos têm muita dificuldade de fazer esse processo junto, né? Sempre falo do exemplo dos professores de arte. Nós somos muitos professores de arte e estamos todos desarticulados. Cada um faz uma coisa, de um jeito, num lugar. A gente perde a oportunidade de fazer algo coletivo e colaborativo. Se a gente desenvolver isso lá na aula de arte com a criança, lá nos anos iniciais, provavelmente ela vai crescer e se tornar um adulto que tenha consciência desse seu processo artístico de forma coletiva, colaborativa, como uma produção estética que ela seja capaz de falar sobre a produção dela e dos colegas. Então tudo isso vai entrar nessa habilidade 05, certo? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Já deu bastante tempo. Então a gente termina falando das próximas 2 habilidades no próximo vídeo, e aí a gente já entra também nas habilidades dos anos finais. Lembrando, tem vídeo específico sobre o código alfanumérico aqui no canal. Se você tem alguma dúvida mais específica sobre o código, sobre habilidade, sobre competência, escreve aqui nos comentários que eu respondo um por um. Beleza? Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda terça-feira às 19 horas tem vídeo novo. E também lá no Instagram eu sempre estou fazendo postagens, repostando o professor. Então se você fizer alguma atividade que eu estou sugerindo aqui, tira foto e me marca. Se você quer agora, tá vendo esse vídeo, tira um print e me marca lá no Instagram que eu reposto, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Até já. Tchau.